Eu sou da primeira geração de pesquisadores de China. Eu comecei a pesquisar a China no finalzinho da minha graduação, em 2002, e logo em seguida, 2004, 2005, meu mestrado já foi sobre China, e de lá para cá, doutorado, pós-doutorado e tudo mais que se faz na vida acadêmica, bancas, pesquisa, artigos e publicações foi sobre o assunto. Então, um pouco mais de 20 anos nesse assunto, e eu tenho condição de olhar qual era a discussão lá no início dos anos 2000, e como ela foi se transformando, quais são as lacunas e os problemas. Quando eu comecei a me interessar pela China, no início dos anos 2000, ainda como um jovem graduando, a China ainda, obviamente, não tinha nem uma fração da importância que tem hoje, né? Já crescia a 10% ao ano, né? Porém estava longe de ser o maior parceiro comercial do Brasil. A cobertura que se dava sobre a China nos meios de comunicação e no mundo acadêmico era próximo de zero, né? E o pouco que se falava, né, me parecia, como um jovem naquele contexto, um tanto quanto distorcido. Ou seja, o argumento naquele contexto do início da década de 2000 é de que a China crescia 10% graças a uma abertura irrestrita, graças à superexploração da mão de obra, graças a plataformas de exportação que apenas montavam produtos, tal como as maquiladoras no México, né? A China já teria restaurado o capitalismo, alguns chegavam a dizer que era o capitalismo mais explorador e rude de todos, né? O David Harvey, um marxista, chegou a chamar de neoliberalismo com características chinesas, né? Mas aquelas explicações me pareciam insuficientes. E desde aquele contexto, e nos primeiros estudos, eu comecei a defender um pouco o contrário. Ou seja, primeiro, a China estava passando, sim, por uma arrancada industrial, a China estava num processo aceleradíssimo de desenvolvimento, mas era um desenvolvimento baseado num projeto nacional. A China queria internalizar a tecnologia, queria agregar valor às suas exportações, queria avançar nos processos de inovação. Fruto desse processo de desenvolvimento, nós viríamos e estávamos assistindo progressivo aumento das condições de vida, do salário, da mobilidade social e da erradicação da pobreza, né? Sobretudo da pobreza extrema, né? Num processo, claro, não sem contradições, mas que isso, ao invés de representar o abandono da herança e do projeto iniciado em 49, representava uma correção de rumos que, no final das contas, era um processo cumulativo e preparatório para fortalecer o projeto chinês, o Partido Comunista, e um projeto de desenvolvimento que não era, de maneira nenhuma, a replicação nem do modelo neoliberal, nem muito menos daquilo que predominava no Ocidente. E olhando para trás, não me resta a menor dúvida que hoje muitas desse entendimento se consolidou, pelo menos, entre muitos especialistas, e eu acho que a maior parte, mesmo já que se aproxima da China, já não tem condição de falar da mão de obra escrava, não tem condição de falar das bugigangas, já conhece o desenvolvimento tecnológico de ponta da China, aliás, é o que nós estamos discutindo exatamente aqui nesse momento, mas apesar disso ainda persiste, não essas, mas outras caricaturas, um misto de fascínio com alguma caricatura, algum preconceito, algum etnocentrismo, né? Em parte fruto do desconhecimento desse próprio processo, de como a China percorreu esse caminho de desenvolvimento ao longo desses 20 anos que eu venho trabalhando, mas, inclusive, ao longo do processo de reconstrução nacional, que tem uma etapa importante em 49 e outra a partir de 78, com as reformas do Deng Xiaoping, né? Eu faço essa contextualização justamente para dizer que hoje os desafios interpretativos são tão importantes como foram naquela época. Porém, os desafios interpretativos são outros. E eu vejo, por vezes, alguns erros analíticos interpretativos, né? Pelo menos algumas perspectivas com as quais eu discordo e confronto elas, sobretudo quando se trata dessa nova fronteira tecnológica que a China está adentrando. Primeira coisa que precisa entender, o Ocidente dizia que a China estava construindo um Great Firewall
lá naquele contexto do início do século XXI, e, mais uma vez, o Ocidente errou quando dizia que se tratava apenas de um mecanismo de censura, né, de proibição da entrada das grandes big techs estrangeiras. Lá nas primeiras falas eu dizia, olha, não é exatamente só isso. É claro que existem elementos de segurança nacional, a China não é boba e as revoluções coloridas provaram que havia um quê de verdade nisso, mas mais do que isso, a China queria, obviamente, criar uma espécie de reserva de mercado para ela própria desenvolver a sua fronteira tecnológica no mundo digital que se abria nessa virada do século XXI. E olhando hoje em dia, não resta a menor dúvida, e eu tenho escrito isso com a minha colega de pesquisa, a Isis, que a China constitui um ecossistema digital. Um ecossistema digital está centrado em três grandes pilares. Esses três grandes pilares são baseados, no caso da China, em tecnologias nacionais. O primeiro pilar diz respeito à infraestrutura. Rede de 5G, rede de fibra ótica, data center, nuvem nacional, supercomputadores e toda a parte que permite, né, que o mundo digital funcione. O segundo pilar diz respeito às plataformas, a criação das big techs chinesas e que hoje operam em absolutamente todos os setores, criando possibilidades nacionais, seja para DeepSeek, seja para inteligência artificial, seja o correspondente ao Google, o correspondente ao WhatsApp, o correspondente à Amazon, né? O correspondente ao Uber, o correspondente ao Airbnb, o correspondente ao iFood. Ou seja, a China criou um grande conjunto de plataformas nacionais que permitiu a ela, ao mesmo tempo que desenvolver, ter uma segurança de dados, ter cibersegurança, ter uma economia de dados e mobilizar essas empresas a favor do seu projeto de desenvolvimento e, ao contrário, não ficar refém desses modelos que partiam basicamente dos Estados Unidos e da sua capacidade de ingerir, de controlar essa economia e essa cibersegurança de dados. E o terceiro pilar diz respeito à parte dos aparelhos, né? Ou seja, desde o iPhone, dos smartphones, até semicondutores, todos os equipamentos que fazem também parte desse ecossistema digital. Nesses três pilares, a China desenvolveu grandes players nacionais, isso lhe garante soberania, isso lhe garante que ela mobilize essas tecnologias a favor do seu projeto de desenvolvimento, em todas as fronteiras. Permite que a China desenvolva uma governança digital em torno desses dados, em torno do Big Data, em torno dessas empresas, em torno de políticas públicas, né? Entre elas, de saúde. Né? No caso do Brasil, como na maior parte dos países do mundo, nós, de uma maneira geral, somos refém das nuvens estrangeiras, das big techs estrangeiras, elas controlam os dados, a nossa capacidade regulatória acaba se tornando muito baixa dessas empresas. A gente tem visto aí, inclusive, declarações sobre a maneira como a big tech ou as big techs comprometem a própria democracia, a institucionalidade, a esfera pública e assim por diante, né? Como vimos de que maneira isso também impactou processos eleitorais, não só no Brasil. E, claro, agora nós temos que voltar ao debate, porque, de fato, as perspectivas neoliberais e pós-modernas, elas capturaram o imaginário e a inteligência nacional. Então, por ambos os lados, não se discutiu, durante os últimos 20, 30 anos, o que é projeto nacional, não se discutiu o que é autonomia, não se discutiu planejamento, não se discutiu soberania, acreditando, né, que esse mundo globalizado, que esse mundo pós-industrial, que esse mundo pudesse operar fora desses conceitos que são absolutamente determinantes para pensarmos o Brasil em todos os setores, entre eles no setor de saúde. Sinceramente, é óbvio que a gente precisa ter, e eu acho que está sendo uma perspectiva crítica, em relação ao que representou as Big Techs, o que elas representam, de que maneira elas têm impactado o mundo do trabalho e o uso desses dados. Agora, isso aí
é, é, isso aí é águas passadas, ou seja, não há o que fazer com relação a essa nova fronteira tecnológica no sentido de que ela está dada. A gente não vai voltar no mundo pré-inteligência artificial, no mundo pré-big data, no mundo pré-robótica, no mundo pré-semicondutores. Não é disso que se trata. Essa é uma crítica que ela tem um quê um tanto quanto idealista. Do que se trata? Se trata, sim, de discutir o que fazer com essa fronteira tecnológica. Como desenvolver capacidades nacionais nessa fronteira tecnológica? Como colocar essas capacidades nacionais a serviço do desenvolvimento, a serviço do bem-estar, a serviço da democracia, a serviço dos direitos. E a gente não vai fazer isso refém das big techs e de pacotes tecnológicos centrados, obviamente, nos Estados Unidos. E aqui eu volto ao início da conversa lá, da proposta do Luiz, que obviamente eu de imediato concordei, que a gente precisa pensar em possibilidades, em políticas para desenvolver o nosso ecossistema digital. Sem sombra de dúvida, há potencial de cooperação com a China. Sem dúvida, a gente precisa ver o que está acontecendo lá do outro lado do mundo. Um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho menos de etnocentrismo, que é o que eu venho percebendo em todo o mundo, na mídia, mas às vezes, inclusive, na academia. Agora mesmo, quando se falou da nova Rota da Seda, foi um frenesi no Brasil, e não apenas entre os conservadores, etc., né? Muitas pessoas que não tinham a menor noção do que se tratava e que tinham medo que a China abduzisse o Brasil a partir desse projeto, né? E eu acho que a gente precisa pensar qual é o lugar da China, qual é o lugar da nova Rota da Seda, num projeto nacional de desenvolvimento, no desenvolvimento dessa nova fronteira digital e, claro, nesse nosso caso aqui que nos interessa, para aprimorar as políticas públicas no segmento, no setor da saúde. O Brasil, obviamente, tem uma expertise gigantesca do SUS, é olhado e admirado em muitos aspectos pelo mundo e pode mobilizar essas novas tecnologias para fazer avançar em novas fronteiras o atendimento de saúde com mais qualidade, com mais eficiência, com melhor cobertura, tendo em vista que o Brasil é um país muito desigual e de dimensões continentais, e eu acho que esse é o debate